Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais um dia podendo ouvir a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus e se fortalecer com a palavra de Deus. Amém? Graças ao bom Deus pela tua vida que está aqui me ouvindo, e eu creio que o Senhor vai falar contigo. Abra tua mente, abra teu coração para que você tenha o entendimento dessa palavra. Amém? Aqui no Salmos de número 80, irmãos, diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e o plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta se desvastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente vê claramente o salmista clamando a Deus. Este povo aqui clamando por restauração, clamando por salvação do Deus Altíssimo. Aqui a gente vê que a nação de Israel, aquele povo que era escolhido por Deus no Antigo Testamento, eles todos estavam em apuros, irmãos, totalmente em apuros, todos eles ali precisando de uma libertação que só Deus pode oferecer. Então a gente vê que esse apelo aqui nesse Salmo número 80, que foi composto por Asaf, um levita, ele reconhece a posição de Deus, irmãos, de Israel e dos seus inimigos. Aqui o povo sentiu o peso da rejeição divina e a opressão dos seus inimigos. E aqui eles estão procurando a salvação. Eu pergunto para você no dia de hoje, irmão, como é pesado quando a gente fica se sentindo rejeitado por Deus, irmãos. Às vezes por causa dos nossos pecados, da nossa conduta, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu acredito que todos nós sabemos como é ruim essa opressão, como é ruim esse vazio que às vezes quando nós tomamos caminhos distantes de Deus, irmãos, quando nós tomamos atalhos e a gente começa a se sentir sozinho. Aqui era isso que aquele povo estava sentindo, porque aquele povo necessitava da restauração de Deus. Eles já sabiam de quão poderoso era o Senhor, eles já tinham histórias, bagagem dos seus antepassados, daquilo que Deus tinha feito através de profetas, através de sacerdotes, o que Deus tinha feito para aquele povo, para salvar, para restaurar, trazer a vitória sobre aquele povo. E nesse momento, todo aquele povo escolhido por Deus, o povo, a nação de Israel, estava sentindo o peso, a angústia, a opressão por se sentir rejeitado por Deus, irmãos, por causa das suas falhas, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Eles tinham discernimento disso, irmãos. Aqui Asaf, ele tinha discernimento disso,
que isso tudo estava acontecendo por causa da falha deles mesmos. O povo tinha falhado com Deus, o povo tinha se afastado de Deus. Não foi Deus que se afastou do povo, e sim o povo se afastou de Deus. Então quantas vezes, irmãos, a gente começa a se sentir sozinho, angustiado, repleto de tristeza, a gente começa a ver os inimigos se levantando contra nossas vidas e a gente não consegue ver solução. A gente clama a Deus, pede socorro para o Senhor e a gente não ouve nada. A gente não vê nada acontecer. Irmãos, quantas das vezes nós encontramos em desespero assim como aquele povo? E nós clamamos assim da mesma forma que eles estão clamando: Senhor, restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto sobre essa situação, pois assim nós seremos salvos. Então a gente vê que esse refrão aqui, irmãos, frisa muito desse ponto importante. Aqui esse apelo que eles estão fazendo para Deus agir a favor deles. O próprio povo precisava também tomar uma posição, que era voltar para os caminhos do Senhor, voltar à obediência, voltar à comunhão, e voltando para Deus e sendo restaurados essa comunhão com o Senhor. Então a gente vê que a primeira parte desse salmo, irmãos, é esse apelo que eles estão fazendo para Deus, para que Deus ouça a súplica desse povo. Aqui a gente vê que Deus é descrito como um pastor que conduz o povo de Israel. Olha que ele fala, que lindo, o sumo pastor, o pastor de Israel, o pastor das ovelhas, que somos nós, irmãos. E ele fala aqui, Deus é o nosso pastor que conduz o povo para a salvação. Ele ocupa a sua posição no trono acima dos querubins. Aqui ele está dizendo referente àquela arca da aliança, onde foi esculpido ali, que tinha 2 querubins. E o Senhor estava acima daquilo, porque o Senhor se manifestava grandiosamente para aquele povo, irmãos. Eles viam materializar a glória de Deus. Aquele povo teve a experiência de ver coisas magníficas, incríveis, que aos nossos olhos humanos, irmãos, parece ser loucura. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, irmãos, às vezes a gente não dá valor. A gente só quer enxergar com os nossos olhos carnais coisas miraculosas. A gente quer ver a glória de Deus, quer ver. E Deus está simplesmente falando para mim e para você: ei, eu estou aqui. Eu enviei o meu Filho para a terra para morrer por você, para que você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você. Hoje você tem a oportunidade que aquele povo não tinha. Hoje você tem a oportunidade de estar com Cristo, com Deus, o Espírito Santo dentro de você todos os dias. Basta você querer, basta você chamar a minha presença para dentro de você. Irmãos, olha que importância, olha que coisa maravilhosa que nós temos. E às vezes a gente começa a perder tanto tempo querendo ver, enxergar com os nossos olhos físicos a glória de Deus, sabendo que Deus está a todo tempo do nosso lado, esperando a gente realmente abrir o nosso coração para Ele, realmente quebrantar o nosso coração para Ele, para que Ele possa mostrar a glória dEle, para que Ele possa se revelar para nós. Irmãos, sejamos entendidos da palavra de Deus, sejamos prudentes, venhamos buscar a sabedoria e o discernimento que está na palavra do Senhor, para que nós não venhamos perder tempo, irmãos. E ali eles estão falando sobre a glória de Deus, eles estão falando sobre coisas maravilhosas que Deus fez no meio daquele povo. Aí você pode ver essa história, irmãos, em Ezequiel 10, você pode ver sobre isso em Êxodo 25, 1 Reis 6, 23, tudo fala sobre a menção disso, dos querubins, aquilo que foi construído para a manifestação da glória de Deus, pois Deus se manifestava, irmãos, de uma forma maravilhosa para aquele povo naquele contexto. E hoje, irmãos, Deus está todo o tempo do nosso lado, querendo ter intimidade conosco, e muitas das vezes a gente não consegue ter o discernimento disso, que basta simplesmente a gente quebrantar nosso coração, corrigir o nosso caminho e falar assim: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor começa a te revelar coisas maravilhosas, o Senhor começa a ter intimidade contigo, começa a te, limpar, te purificar. Irmãos, independente do que processo Deus vai colocar você à prova, entenda algo: o que Deus faz contigo é o melhor. O ser humano, muitas das vezes, irmãos, por coisas enraizadas dentro da gente, precisa passar por apurações, irmãos, terríveis,
para que venhamos ser totalmente libertos daquelas coisas terríveis que foi construído há anos e anos dentro de nós, muitas das vezes até pelos nossos antepassados. A vida espiritual é muito mais além daquilo que a gente imagina, irmãos. É muito mais além. E é muito mais real do que a gente pensa. Anda lado a lado, o mundo espiritual e o mundo físico. É muito real, irmãos. Então, a gente tem que entender isso, irmãos, que nós, quando buscamos a presença do Senhor, e o Senhor começa a nos purificar, e o Senhor começa a nos limpar, irmãos, temos que ter o entendimento, temos que ter, sabe, essa forma de pensar que tudo isso que está acontecendo na nossa vida nada mais é para que venhamos ser purificados. E para ser purificados, irmão, dói, o processo dói. Todos os processos dói. Se alguém te falar assim, ei, eu estou servindo a Deus, está mil maravilhas, a minha vida mudou por completo, eu não tenho mais luta, não tenho mais nada, está mil maravilhas, agora eu estou prosperando, agora, irmãos, isso não é real. Eu posso te dar certeza, eu posso te provar na palavra de Deus, não pelo que os homens dizem, mas pela palavra de Deus, isso não é real. Porque todos os grandes homens e mulheres do passado, do presente, irmãos, todos, as pessoas que realmente encontram a Deus, passam por processos terríveis de libertação, passam por processos terríveis de refinamento. Deus coloca o ser humano, aquele que Ele quer, aquele que Ele busca, aquele que Ele separa e escolhe, irmãos. Deus faz um trabalho tão maravilhoso na vida das pessoas, como está fazendo na minha, e acredito que está fazendo na tua. E dói, irmãos, dói. Eu quero fazer um paralelo. Imagina você achar uma pedra preciosa, bruta, no meio da terra. Essa pedra, quando você olha, ela não tem beleza alguma e aparentemente ela não tem valor. Mas quando você leva para alguém que é entendido do assunto, alguém que é especializado em tornar aquela pedra bruta em uma pedra maravilhosa, brilhante, irmãos, ele começa a fazer os pontos daquela pedra, ele começa a quebrar. Você vê uma pedra do tamanho de uma mão e ela se transforma pequenininha, mas perfeita, que quando bate a luz, você enxerga todos os pontos dela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer para mim, para você, irmãos? Então não reclama do que você está passando, não reclama de onde Deus te tirou e está te colocando. Esse processo que você está passando, essa dor, essa aflição que você está passando, é para que Deus possa iluminar a tua vida, e quando Ele derramar da tua luz sobre a sua vida, da tua glória sobre a tua vida, você possa transmitir o poder de Deus perfeitamente para a nação, irmão, para as pessoas, para que não venha transmitir o seu eu, venha transmitir a glória de Deus, a luz do Senhor, como a luz que bate num diamante. E a gente pode ver a claridade, a beleza do poder de Deus. É assim em nossas vidas. Entenda, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Deus sempre trabalhou grandiosamente no meio do teu povo. E aquelas pessoas nesse contexto, irmãos, eles eram desobedientes. Eles eram pessoas duras de coração, irmãos. Era difícil entrar a palavra de Deus na vida deles. Eles enxergavam e viam o poder de Deus sendo manifesto. E mesmo assim, passavam os anos, eles se esqueciam das coisas que Deus tinha feito para eles. Eles ficavam novamente vulneráveis. De novo. Então a gente vê, irmãos, que nós temos que sempre estar com a mente e o coração voltado para Deus. Com essa posição de que grandes coisas Ele fará na nossa vida. Então a gente tem que entender que quando Ele está dizendo aqui, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Aqui o principal problema de Israel, irmãos, não era as ameaças das nações vizinhas que estavam ali trazendo perigo para eles. Não. Sim, o perigo real que eles estavam tendo, verdadeiro, era deles estar se afastando de Deus, sem a comunhão com Deus. O povo estava sofrendo aquela angústia, aquela humilhação, irmãos, aquela zombaria, porque eles estavam afastados de Deus. Porque a gente vê a palavra de Deus, tantos livramentos que Deus tinha dado àquele povo. Daquele povo, dos antepassados também, sempre Deus tinha um livramento quando eles estavam em obediência.
Mesmo eles em desobediência, eles se afastavam de Deus, aí uma pessoa ali no meio daquele povo quebrantava o coração, intercedia sobre a nação, e Deus achava graça sobre uma pessoa e resgatava toda a população, todo aquele povoado, toda aquela nação, por uma atitude de um ser humano. Que nós sejamos assim, irmãos, que nós possamos interceder, possamos ser intercessores pelas nações, pelas cidades, pelo país, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, nossos pastores, venhamos ser intercessores, irmãos. Então aqui a gente começa a ver que a terceira maior parte desse cântico, desse hino dos Salmos 80, irmãos, aqui ele está trazendo, ele está traçando a história da nação de Israel como um povo escolhido por Deus, na forma, sabe, de uma alegoria sobre uma videira. Ele está dando aqui esse entendimento para nós. No verso 8 ele descreve o estabelecimento do povo na terra prometida. Deus trouxe uma videira lá do Egito. Ele expulsou as nações da terra de Canaã e plantou a sua verdadeira videira, o teu povo escolhido. Ele fala dessa expansão, essa prosperidade da nação, irmãos. A videira cresceu e encheu a terra do mar até o rio. Mas aqui ele diz, mas Deus removeu as cercas de proteção e deixou a videira exposta. Tanto homens quanto animais ganharam acesso e estragaram a videira. Por que Deus fez isso, irmãos? Olha o entendimento que nós temos que ter. Por que Deus permitiu? Deus levou aquele povo sobre a terra prometida. Deus deixou essa herança para eles e daqui a pouco Deus tirou a cerca que protegiam eles e deixou os inimigos, deixou os animais, as feras entrar e devastar tudo. Por causa da desobediência, irmãos. Por causa da falta de aliança. Deus, ele quer aliança com o teu povo. Deus quer obediência, que o teu povo seja fiel. Deus, ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida, mas nós temos que ser fiel até o final, irmãos. Não é parar no meio do caminho. Temos que iniciar uma obra com Deus e ir até o final, independente dos processos que iremos passar. Eu passarei por um processo, você passará por outro. Pode ter coisas similares, mas pode ser que não, porque Deus trata cada um individualmente. Deus, ele é individualmente para cada um, irmãos. Deus trata comigo de uma forma e contigo trata de outra. Mas uma coisa é certa, Deus jamais deixa ninguém confundido nem frustrado. Basta simplesmente a gente abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus e chamar o Espírito Santo para que possa nos ensinar da forma correta. Porque a palavra de Deus está aqui para nós meditarmos nela dia e noite. E Ele vai trazer a revelação daquilo que Ele quer para conosco. Então aqui, irmãos, a gente vê a continuidade desse salmo. Aqui Asaf dizendo, ele está aqui expressando essa expressão desse apelo, volta-te, Senhor, volta, Deus. Vem da mesma raiz hebraica, a restauração do relacionamento, aqui envolvendo o movimento dos dois lados, o povo que precisava ser restaurado e voltar para Deus, e o Senhor teria de virar na direção do povo, Deus sempre fiel, irmãos. Ele deseja a comunhão com o seu povo todo o tempo, mas as suas criaturas, nós que somos os filhos de Deus, nós que fomos criados em imagem e semelhança dele, nem sempre querem andar com ele. Isso é fato, irmãos, porque o ser humano muitas das vezes ele é superficial, ele não consegue, ele é limitado e ele não deixa de enxergar pelo mundo espiritual, não, ele só quer enxergar pelo mundo físico. Irmãos, pelo mundo físico nós nunca iremos ver total a glória de Deus, porque Deus, ele é espírito, ele não é ser humano como nós que enxergamos, acordamos e enxergamos, não. Ele está todo o tempo querendo nos ensinar, mas temos que aprender a se comunicar com Ele da forma correta. Como? Orando, buscando, jejuando, tendo vida de santidade, sendo obediente, sendo fiel. Fiel em tudo, irmãos, em tudo. Nos mandamentos que o Senhor nos deixou. Temos que ser fiel. Sendo fiel assim, seguindo Ele, irmãos, Ele vai se revelar. Cedo ou tarde Ele vai. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, não sei, mas tudo que Ele tem sobre cada vida, irmãos, é grande, é grande. E dando continuidade aqui para a gente terminar, irmãos, aqui Asaf como um porta-voz dessa nação, a gente vê claramente que ele deseja a salvação e a restauração do povo,
a favor do divino, do Deus Todo-Poderoso. Ele pede para Deus por sua mão direita sobre o povo. Ele fala: Deus, socorre-nos, usando o seu poder para proteger a nação, Senhor. Asaf aqui, ele entende, irmãos, porém que a permanência no favor de Deus exige que o povo demonstre a sua fidelidade. E olha o que ele fala aqui no verso 18: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu santo nome. Aqui, irmãos, a comunhão com Deus, hoje, como na época de Asaf, depende da graça de Deus e da fé obediente do homem. É muito simples de agradarmos a Deus, irmãos. Deus, ele não exige nada de miraculoso, não. Ele só exige de nós obediência e fé. Se não formos obedientes e tivermos fé, pronto, é só isso que Deus quer. O resto ele faz, ele trabalha. Tem que ter obediência e tem que ter fé. É só isso. Para depender da graça de Deus, é só isso. Fé e obediência. Olha que em Efésios 2:8 diz, irmãos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, fomos criatura dele, criado por ele, irmãos, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está tudo resumido aqui, irmãos. Porque pela graça sois salvos, não depende de mim, de você, é pela graça, está condicionado a Deus, ele é soberano, ele é tudo, porque pela graça sois salvos. Ele trouxe a salvação. É Ele que traz a salvação. Mediante a fé. Essa é a moeda. É isso que Deus exige de nós, a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então nós temos que buscar, irmãos. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais a nossa fé aumenta. Mais a nossa fé aumenta. Quanto nós mais buscamos, mais se livramos do mal, mais a gente se consagra para Deus, mais a gente quer buscar a face de Deus, irmãos, a nossa fé fica inabalável, nossa fé fica grande, forte. Aí a gente começa a ver grandes coisas com Deus, Deus começa a revelar a nós, porque isso é o dom de Deus. E outra coisa, olha o que ele diz aqui para complementar: e não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, a glória só pertence a Deus. Nós não temos poder para nada. Tudo o que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. A cura, a libertação, a transformação, tudo que viemos fazer pelo nome do Senhor é para a glória de Deus. Nada é mérito nosso. Deus honra o ser humano? Honra, claro que honra. Mas se o homem começar a desvirtuar com a honra de Deus, pronto, acaba. Deus já não tem parte com ele. Não tem. É esse o princípio, irmãos. Esse é o princípio para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus. Temos que ser prudentes em tudo que viemos fazer. Porque ele está dizendo aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já nos ensinou tudo que nós precisamos entender e saber, irmãos, através das Escrituras, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, abra teu coração, abra tua mente, tenha entendimento dessa palavra, irmãos. Se você quer viver algo novo com Deus, se você quer viver uma vida plena, repleta da graça e da misericórdia do Senhor, se você quer realmente conhecer a Deus, assim como Jó disse: antes eu só ouvia falar, hoje os meus olhos te vê. Se você quer ter essa condição, se você quer ter essa oportunidade, assim como Moisés tinha a possibilidade de face a face falar com Deus, irmãos, amigos, não só filho, amigos. Se você quer ter essa oportunidade, está aberto para você, irmão. Está aberto para você, minha irmã. Basta você querer. Isso exige dedicação, exige disciplina, exige força de vontade, exige buscar. Todos que buscam, irmãos, encontram. Todos que buscam a Deus encontram. Isso é fato. Então, levanta a cabeça, se revista da fé, se revista da autoridade que Deus já liberou para todos nós. Força, seja valente, seja corajoso, enfrenta os teus medos, as tuas dificuldades, as suas fraquezas, enfrenta pelo poder de Jesus Cristo. Muda a tua história, você tem o poder de mudar a tua história. Uma história de derrota para uma história de vitória em Cristo Jesus, irmão. Você pode mudar a tua casa, a história da tua casa, a história da tua família. É isso que Deus tem para mim, para você. É algo novo.
É uma vida digna, uma vida de podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Iremos sofrer, chorar? Vamos sim, isso é fato. Isso está no contexto de servir a Deus. Mas a coisa mais importante é que a vitória é garantida, irmãos. A vida é garantida, a salvação é garantida. Para aqueles que é fiel a Deus até o fim, é garantido, irmãos. Pode passar o que for, você sabe que você vai vencer e que lá no final a tua coroa está te esperando, onde Jesus Cristo estará de braços abertos para receber a ti e a tua casa que estará contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa alimentar o teu coração, irmãos, alimentar a tua mente, a tua fé possa ser aumentada, para você saber que existe um Deus que está querendo algo mais de você, está querendo que você se levante, para que Ele possa falar contigo. Ele quer que tu se levante. Levante desse leito, levante desse fracasso, levante de tudo aquilo que lançaram sobre você, levanta, pois eu quero falar contigo. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e Criador da minha vida e da tua vida. Nós pertencemos a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Até aqui o Senhor ministrou ao meu coração e eu creio que você vai ser cada dia mais honrado por Deus, da forma que você continue buscando Ele, continue sendo obediente a Ele, e grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Eu tenho a certeza do que eu estou te dizendo. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Hoje é o Salmo de número 80. Quem está assistindo pela primeira vez, irmãos, nós estamos fazendo uma campanha de 150 salmos, onde nós estamos aprendendo demais com a palavra de Deus. Então, faça parte dessa campanha, assista os demais vídeos, é fácil de você encontrar, entra na página, clique em curtir, é muito importante você curtir e você consegue assistir todos os vídeos. Tem um botão de WhatsApp, se você precisa de oração, de ajuda, que eu envie vídeo para você também, entra lá e eu consigo falar contigo, tá bom? Que Deus te abençoe, eu sou o evangelista Fábio Palini e é uma graça, é maravilhoso poder falar de Jesus para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e fique na paz.